Estamos de volta com o Ver Mais. Olha só, recentemente um caso chocou a população da nossa região, quando uma senhora que sofre do mal de Alzheimer caiu no golpe do bilhete em Balneário Camboriú. Possivelmente a doença tenha facilitado a ação dos criminosos. O fato levanta então uma séria questão: os cuidados que devemos ter com os pacientes e até onde o Alzheimer possibilita uma vida social para quem sofre da doença. Quem vai conversar com a gente é o médico neurologista Dr. Aníbal de Quadros. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kissa. Obrigado pelo convite. É uma questão delicada, né, doutor Aníbal? A gente já falou aqui, né, do Alzheimer, que é uma doença que não tem cura, é progressiva, né? Eu não sei se ainda não tem cura, né? Não, o Alzheimer ainda, ele tem várias facetas, né? Às vezes o Alzheimer é um tipo de demência, como a gente já disse outras vezes, podem ter uma demência que pode ter algum tratamento mais específico para aquele tipo de demência. A gente fala que são surpresas agradáveis, né? Às vezes o paciente tem uma condição clínica, tipo um hipotireoidismo, uma alteração ou uma outra lesão no cérebro, deficiência de vitamina, que eventualmente pode ser tratado. Mas os pacientes com Alzheimer, muitas vezes são incuráveis. Então, por isso que o tratamento global desse paciente, né, a questão com segurança, a questão com as doenças, a questão do tratamento médico, da segurança financeira, isso tudo todas as coisas que a gente tem que levar em consideração nos pacientes com Alzheimer. Já temos pergunta no WhatsApp, mas antes disso, vamos só frisar aqui. Conversávamos antes, então, que tem alguns fatores que são fundamentais, né? Que é cuidar dentro de casa, que é cuidar financeiramente e cuidar quando sai na rua, seja dirigindo ou seja... Exatamente. Os cuidados a gente tem que ter essas várias interações. É questão muito individualizar, porque algumas pessoas, as pessoas são diferentes umas das outras, obviamente, às vezes a mulher ou o jovem, a questão da idade, né, as doenças associadas. Então, o nível de severidade do grau de Alzheimer, algumas pessoas têm um grau de Alzheimer mais leve, com uma progressão mais lenta, e algumas pessoas têm uma forma mais grave da doença e com progressões mais rápidas. Então, isso tudo tem que ser individualizado. Também, se você privar muito a pessoa, né, às vezes a gente quer fazer segurança, e quanto mais você segura, isso também pode causar uma progressão da doença. A pessoa não se sente muito estimulada. A gente, ao mesmo tempo, tem que estimular a pessoa a cozinhar, a passear, a fazer as suas coisas mais simples. Mas, então, isso tem que ser ponderado. A pessoa não pode ter, às vezes, grandes responsabilidades financeiras na mão dela. Ou seja, ela pode fazer de tudo, mas desde que seja com orientação e os cuidados devidos. Exatamente. Temos uma participação do público de casa. Vamos ver ali o que diz. Meu pai tem 79 anos e está muito esquecido. Tudo o irrita, não tem mais paladar e olfato. Já o levamos em médicos, mas eles dizem não ter nada. Gostaria de saber se existe algum tipo de exame para diagnosticar o Alzheimer. Essa é a pergunta da Gisele. Então, assim, o grande diagnóstico de Alzheimer ainda é feito pelo médico, um diagnóstico clínico, né, eminentemente clínico, ou seja, são sinais e sintomas que o paciente apresenta e o médico faz esse diagnóstico a partir de sinais e sintomas. Os exames que a gente usa são para excluir outras doenças. Por exemplo, a gente pode pedir exame de doenças infecciosas, como HIV, a sífilis. A gente tem que pedir um exame de imagem do cérebro, como a tomografia, mas para excluir outras doenças. O diagnóstico de Alzheimer ainda é eminentemente clínico. A partir daí, se ainda houver dúvida, você pode lançar mão de alguns testes psicológicos, alguns testes mais específicos, mas são muito poucos utilizados na prática clínica. Existem vários exames sendo feitos em medicinas Estados Unidos, Europa, mas ainda não estão na prática, realidade clínica diária. Esses sintomas que ela citou do pai dela, perdeu o olfato, ou seja, um pouco da audição, irritabilidade e esquecimento, isso pode ser sintoma de Alzheimer ou não? Pode ser, mas não é específico do Alzheimer, né? Então, algumas outras doenças, como depressão, muito comum, as sinusopatias, né? Por mais que seja meio simplório você dizer isso, mas as próprias doenças do nariz, isso pode ocorrer perda de olfato, outras lesões do cérebro, que não necessariamente mal de Alzheimer, os próprios tumores cerebrais, algum derrame, o AVC que a pessoa teve no passado, pode levar a esses sintomas. Então, a depressão também, um diagnóstico diferencial, né? Depressão, ansiedade. Então, assim, cada caso tem que ser analisado. Ela disse que já foi em alguns médicos, ou seja, talvez continuar procurando um neurologista seria o mais indicado para verificar a situação do pai dela, né? Da Gisele, que ela mandou ali. Tem mais alguma, Micael?
Enquanto eles vão verificando se tem mais alguma pergunta, eu tenho uma, doutor Aníbal. Falávamos aqui da questão de dirigir. Quem tem um mal de Alzheimer pode dirigir ou não? Ou depende do grau? Também vai depender muito do grau do paciente, né? Do grau da doença de Alzheimer. Então, cada paciente vai ser individualizado. Mas, assim, está numa lista de doenças que o Detran muitas vezes impede a pessoa de dirigir, ou pede muitas vezes exames, renovações de carteiras mais periódicas, né? Então, o médico perito de INSS, o teste psicológico vai indicar que é a testagem psicológica. Cozinhar, por exemplo, a pessoa, se ela tiver um nível médio, ela pode cozinhar sozinha, que a gente comentou da importância de não tolir tudo, porque aí a mente vai ficar... Sim, com muita segurança. Os fogões com timer, por exemplo, são os mais modernos, com corte de gás, isso é importante fazer. Mas também não pode privar a pessoa, tem que manter ela com a mente ativa. Entendi. Né? E no caso financeiro, então, procurar... Um advogado talvez seria recomendável para verificar? Na segurança financeira a gente tem algumas dicas, por exemplo, cuidar se a pessoa está se desorganizando muito as contas, está aparecendo grandes rombos financeiros, né? Conversar com o gerente da pessoa, separar, muitas vezes ter uma conta em conjunta, algum familiar de confiança, né, com aquele paciente com Alzheimer. Então, se a pessoa tiver alguma dificuldade, aí sim a pessoa precisa muitas vezes ir para uma interdição judicial ou colocar essa pessoa como uma pessoa incapaz para gerir suas finanças. Isso tem que ter um cuidado. Mas existem algumas dicas. A própria falar com o gerente do banco das pessoas para observar, diminuir limites de bancos, observar se estão tendo movimentações estranhas, né, na conta dessa pessoa. Muitas vezes nós conversarmos também com a própria paciente com Alzheimer pode ter vergonha de admitir que está tendo dificuldade em lidar com as suas contas. Claro, exato. E aí atribui a doença, mas na verdade é a própria pessoa. Exatamente. A pessoa ter muitas contas em atraso, os tais empréstimos consignados que a gente vê, fraudes financeiras. E assim, muitas vezes, infelizmente, às vezes são pessoas próximas que acontece isso, como muitos crimes a gente vê, né? Amigos, familiares, pessoas próximas estão muitas vezes envolvidas nisso. Tem que ter esse cuidado, muita confiança e muitas vezes é melhor você prevenir, ou seja, antes da pessoa começar a ter essa dificuldade, os familiares e as pessoas responsáveis os pacientes que têm Alzheimer, eles tomarem essas medidas anteriormente. Por exemplo, conversar com a pessoa, olha, vamos fazer uma conta conjunta, vamos cuidar com esses limites do banco, administrar as contas da pessoa. Antes que seja tarde. Obrigada, doutora Aníbal. Seja sempre bem-vindo aqui no Ver Mais, para falar de assuntos importantes. Obrigado.